Bom, rapaziada, agora muda tudo, né? Memphis Depay está em casa. O chefe is in the house. Já participou dos exames ali, né? Ele já tinha participado de exames clínicos e físicos e tudo mais, né? Daqueles necessários para a assinatura do contrato, mas fez aquelas avaliações para entrar no CT Joaquim Grava. Já participou do treinamento junto dos demais companheiros, né? Ainda fazendo um trabalho inicial, mas não tem muito tempo, porque resta apenas um treinamento nesta quarta-feira, às vésperas do jogo contra o Rosário Central na quinta. O fato é que ele já estava inscrito na competição continental, né, na Libertadores da América, então com a extensão do contrato ele permanece inscrito. O Corinthians havia feito um acerto com a CBF e solicitado, né, questionado sobre a documentação, porque o contrato findava em 31 de julho e se não renovasse ali naquele momento, será que o Corinthians não conseguiria registrar por conta do transfer ban? E a CBF respondeu positivamente na medida em que era jogador do Corinthians, né, e que se tratava apenas de uma extensão do contrato. O Corinthians se amparou juridicamente para isso. E não deu outra, né? Depois da assinatura do contrato, houve apenas a formalização, que nem precisou de tanta burocracia assim, né? Um jogador já tinha o visto de trabalho aqui no Brasil, já tinha registro com o clube, já tinha residência fixa aqui. Então, tudo isso facilitou para que a documentação fosse mais simplificada para que ele pudesse estar à disposição. E aí vem os outros segmentos, né? A parte técnica e a parte física. Parte física. O Memphis Depay é o seguinte, ele está apto. O Memphis está apto a jogar na quinta-feira contra o Rosário. O que impede ele de começar o jogo, por exemplo? O Memphis não disputa uma partida desde o dia 25 de junho, quando ainda estava na Copa do Mundo com a seleção da Holanda. E antes disso, ele ainda vinha de um período de lesão, vocês vão lembrar. A partir dali, ele recuperou, foi para a Copa do Mundo, não foi titular, foi utilizado em algumas partidas. Quando ele retornou, ele entrou em férias. E aí, com essa negociação do contrato, ele não conseguiu se apresentar para poder já estar há algum tempo treinando. Ficou treinando com o seu staff particular, aprimorando a sua forma física. O Fernando Diniz, em entrevistas recentes, chegou a dizer que olhou os seus exames e a sua resposta física e clínica, e segundo ele estava apto e estava à disposição e estava com bons números, bons índices. Só que a gente sabe que o alto rendimento, a alta competitividade, ela exige um pouco mais do atleta. O que eu quero dizer com isso? Que um jogo de futebol, gente, hoje ele é muito intenso. O cara não apenas corre longas distâncias, como corre algumas distâncias numa aceleração maior. E isso você precisa de uma sequência intensa de ritmo. Você não adquire isso apenas nos treinamentos e especialmente em treinamentos particulares. Porque o Memphis ele sequer está com ritmo de treino, quanto mais de jogo. Eu cheguei a falar no jogo contra o Inter, quando ele estava para renovar ainda, né? Essa novela estendeu mais do que deveria, na minha opinião. Inclusive custou a eliminação do Corinthians, também na minha opinião. Eu cheguei a dizer que se ele assinasse o contrato na segunda, tinha um jogo na quinta, se eu não me engano, eu falei, gente, é uma insanidade pensar no Memphis tão em cima assim, talvez para outra semana. Porque ele não joga tem um tempo, ele não está treinando, vai demandar um período aí até ele ficar pronto 100% para poder corresponder. Eu, obviamente, mudei o meu discurso porque a gente está falando de uma necessidade extrema. A gente está falando de um jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, a única competição que restou, além do Campeonato Brasileiro, e vamos lá, a única chance de título que o Corinthians ainda tem na temporada. Já conquistou a Supercopa esse ano, mas a Libertadores ainda é uma possibilidade de conquista. E por que não? Por que a gente não pode pensar como uma possibilidade? O Corinthians está vivo, e se avançar vai para as quartas de final e, gente, tudo pode acontecer. Então, não tem como a gente negociar com isso. O Corinthians está sem o Yuri Alberto, sem o Zacarias Labiad, sem o menino Kaique, sem o Vitinho, que nem faz tanta diferença assim, mas é mais um desfalque, com o Pedro Raul e o Guinegão, que infelizmente não estão dando resposta, sem a possibilidade de contratar, não tem para onde correr. Então você tem um cara do Memphis Depay que se apresentou agora, nesse momento, irmão,
dá um trotezinho aí, que a gente precisa de você, sei lá, 15 minutos para cobrar uma falta, bater um pênalti, dar um passe, um chute a média distância, impor respeito no adversário, qualquer coisa. O Corinthians vai ter que sobreviver, evidentemente, até ele entrar, para que depois, com a qualidade técnica que ele tem, em menos tempo, ele possa fazer a diferença. A gente vai ter que entender isso. Ele não vai jogar 90 minutos exatamente por todo esse contexto. Tempo parado, sem treinamento, sem intensidade, vindo de lesão, foi um ano acidentado para ele. Então, muita coisa dificultou. Quando a gente fala e defende a renovação, nem vou voltar nesse tema, né, na questão dos valores e tal, mas defendo pelo projeto de 2 anos, de mais 2 anos por aqui. Agora, eu realmente não sei se nesse momento ele vai estar em condições de corresponder 100% daquilo que ele pode. Mesmo assim, tá bom, porque é melhor ter o Memphis 30%, 40% do que não tê-lo. Por tudo isso que eu já citei. E é claro que aí você tem que dosar. E, de verdade, eu confio muito no técnico do Corinthians. O Fernando Diniz, para mim, tem uma capacidade de gerir elenco no aspecto emocional até, que é raro. Eu vi, assim, Renato Gaúcho no auge. Ele anda meio estressadinho aí nos últimos tempos, né? Até nem tá trabalhando agora. Mas o Renato, o Tite no auge, né? São técnicos que tinham um aspecto humano muito forte. Porque isso vai um pouco além da questão tática e técnica, né? E física. Vai também na questão da recuperação do Rodrigo Garro, por exemplo. Não nesse momento, que ele até não vem desempenhando um bom futebol, mas nos últimos jogos, mas o Garro já foi um cara muito importante esse ano mesmo com o Diniz. O próprio André, que também oscilou, mas o Diniz conseguiu recuperar. O Alan, que fez bons jogos na mão do Diniz e também não vinha jogando bem. O Diniz consegue isso, cara. E o Diniz, cara, ele bateu muito na tecla de jogar com o Memphis, de trabalhar com o Memphis. Então eu tô confiando muito no Diniz para saber administrar o período, o tempo exato do Memphis nesse jogo contra o Rosário. Eu tenho certeza que até pela experiência do Memphis, ele conhece o seu corpo, conhece a sua capacidade técnica e física nesse momento, para que essa conversa exista entre os dois profissionais. Como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar o jogo com o Pedro Raul lá e tal, vamos sentir, né, o cenário, quem sabe a gente esteja vencendo no primeiro tempo, quem sabe não, podemos estar empatado, podemos estar perdendo, vai chegar no intervalo, vai ter uma conversa, de repente com 15 do segundo, ele vai lançar a carta Memphis Depay. É o que eu acho que vai acontecer, para que ele possa jogar 30 minutos, 20, 25 minutos, num nível bom, que a gente sabe que ele tem, e com uma condição física de poder alcançar um nível intenso de uma fase mata-mata, de um jogo que promete estar aqui, porque é naqueles minutos finais onde tudo vai se definir, podendo até ir para as penalidades, a gente não sabe. Então, o Memphis vai entrar na hora certeira do jogo, com a sua experiência, com a sua entrega, com a sua capacidade, poder ajudar o Corinthians a classificar. Vale muito, cara, vale dinheiro, vale prestígio, vale o ano do Corinthians avançar diante do Rosário Central. Então, demorou, foi tarde demais, mas, cara, que bom que resolveram a tempo dele poder jogar esse jogo de quinta-feira. Ele não vai poder jogar como eu esperava. Na verdade, eu esperava que ele tivesse jogado os 2 jogos contra o Inter, mas ok, não aconteceu. Não jogou primeiro contra o Rosário, mas está chegando agora, aos 48 do segundo tempo, meio que com a porta do Enem fechando ali, ele está passando por baixo para poder fazer a prova e é o que temos. É o que temos para janta, é o que vai ter que ser. E, de novo, confio muito no Diniz, confio num jogador que sabe do seu limite, da sua condição, para poder se administrar também durante o jogo. E acho que o Corinthians vai conseguir ter qualidade, pelo menos, em algum momento do jogo. E, claro, o Corinthians não é só o Memphis, né? É que o ataque tem sofrido muito. Sabemos disso. Claro, tomara que o Rodrigo Garro, por exemplo, acerte um chute no primeiro tempo, que o Breno Bidon consiga fazer um grande jogo, o próprio Caio César seja um cara incisivo, o Pedro Raul consiga acertar uma cabeçada. Vamos apostar nisso, de que daqui a pouco esses caras possam dar conta. Mas não tem como comparar com o nível de técnico que tem o Memphis em relação aos demais do ataque, inclusive.
Eu teria o mesmo discurso em relação ao Yuri. Por mais contestações que se faça ao Yuri, o Yuri é um cara artilheiro, ele tem números muito bons, ele é decisivo, foi assim nos títulos do Corinthians, ele cria muitas chances para ele, então você aumentaria o nível técnico do teu time. E com o Memphis não é diferente. O Memphis vai aumentar muito o nível técnico do time do Corinthians na hora decisiva, na hora que precisa, e é por isso que o Diniz deve estar estourando uma champanhe aí essa semana com a renovação do Memphis Depay pelos próximos 2 anos, especialmente para ele estar à disposição nesse jogo. Tá no bid, tá inscrito na Libertadores, já treinou, vai pro jogo. É tudo muito rápido, né? E agora a gente vai poder ver o começo de uma nova história. Uma história que continua, na verdade, uma história que já foi construída, já foi muito bonita. E ficou muito claro, né? Pelo anúncio, pelas palavras do Memphis, que a Fiel fez toda a diferença. Eu não vou nem falar aqui na questão da pressão que sofreu o presidente Osmar Stabile, separando bem o que tem de ameaça, que a gente lamenta, repudia e não pode ter, do torcedor que se sentiu lesado pela maneira como o processo estava sendo conduzido, com faixas, com cartazes, com vaia, com protesto, com pichação que seja, com algo que não cruza uma linha perigosa. Agora, infelizmente, obviamente não representa a torcida do Corinthians, mas numa torcida de muita gente, obviamente não vai ter só gente boa. E obviamente isso a gente lamenta. Tomara que o clube tome suas providências. A gente já viu isso acontecer em outros casos, né, que até foram casos mais isolados, mas aconteceram, né, do goleiro Cássio, do meio atacante William, de jogadores que se sentiram ameaçados e você vai lá, faz a denúncia, porque não representa a torcida, né? São casos muito específicos de um cara que se dá no direito de ameaçar a vida de uma pessoa, qualquer que seja, dirigente, jogador, técnico, a família deles. Isso não cabe, isso não cabe. Então a gente tem que separar. Quando eu defendo aqui que a Fiel fez o seu papel, eu estou falando do torcedor de verdade. O torcedor que foi para a rede social, que foi para o Parque São Jorge, que foi para o CT Joaquim Grava lá na frente, que foi para os jogos, que fez o seu protesto, que cantou a sua música, que de alguma maneira fez a mensagem chegar até o presidente do tipo, não estamos satisfeitos, não é assim que a banda toca, vocês não são donos do clube, nós somos donos. Nós somos a torcida do Corinthians, nós representamos esse clube, é por conta da gente que esse clube existe e a gente não vai aceitar, por uma questão política, você não renovar com o jogador usando um argumento equivocado de saúde financeira. Quando, na verdade, estamos vendo um cara aí fazendo um esforço, reduzindo valores, tentando receber o mínimo condizente de um jogador de alto nível recebe hoje no Brasil e mesmo assim vocês estão relutando com isso, em meio a um transfer ban, em que não se pode contratar, e em meio a uma competição importante como a Libertadores. Então o torcedor estava muito no seu direito, e foi o torcedor, sim, que fez, o torcedor de bem, o torcedor de verdade, fez a pressão para que o Stabile reconsiderasse. E aí preciso dizer da posição do Memphis, né? Que deixou muito claro na sua entrevista que sentiu esse carinho. Por isso que eu falo, a Fiel conseguiu resgatar o Memphis, cara. Porque o Memphis ele podia, nessa retomada, dizer, quer saber? A gente conversa na justiça, eu vou buscar um clube para jogar e me divertir e depois a gente acerta, beleza? Porque ele ia receber. Em algum momento ele ia, o Rojas recebeu. O Rojas, que não foi nada, que foi um vento na história do Corinthians, recebeu 40 milhões, botou 40 milhões no bolso. Então o futebol tem disso. E o Memphis poderia ter feito isso. Poderia. Ele poderia e receberia um belíssimo valor. O que ele fez? Não, peraí. Eu tô vendo o torcedor me querendo, eu gosto dessa torcida, eu gosto desse clube, eu gosto de jogar aqui, eu quero continuar escrevendo a história, eu gosto desse desafio, eu gosto de morar em São Paulo. E vamos lá, bora. E ele topou conversar. E ele referiu isso nas suas primeiras palavras como ainda jogador do Corinthians, de que a história, né, com o torcedor, ela foi muito bonita, ela está sendo bonita e que isso fez toda a diferença. Então, tenham certeza que tudo que vocês pediram, quiseram, solicitaram, bradaram, chegou no coração do Memphis. E é por isso também que ele estará em campo nessa quinta-feira. Então, esse papel é de vocês. Beleza? Vamos lá, vamos acompanhar. A gente traz mais detalhes aí nos próximos dias de como vai esse time diante do Rosário.
quanto tempo será que o Memphis vai para campo. O fato é que ele estará lá e eu tenho certeza que vai ser muito bem saudado pela torcida na Neoquímica Arena. Enquanto a torcida comemora a volta de Memphis, outra notícia pode mudar completamente os bastidores do Corinthians. Sua opinião. E o Corinthians estuda antecipar 30% das receitas de 2027. A gente está falando de uma grana que pode chegar a mais ou menos 240 milhões de reais. Essa é a estratégia do presidente Osmar Stabile para tentar frear a crise, impedir que o Timão siga atrasando salários e eventualmente até consiga dinheiro para o pagamento do transfer ban, que permitiria ao clube voltar a registrar atletas antes do fechamento da janela em 11 de setembro. O Estatuto do Corinthians permite que um presidente antecipe até 30% do valor da receita da próxima temporada. Só que vale a lembrança de que o Stabile é presidente do Corinthians somente até dezembro. Ele vai tentar a reeleição, mas ninguém sabe se ele estará na cadeira de presidente na próxima temporada. O orçamento para 2027 não está fechado, mas o de 2026, sem venda de atletas, prevê a possibilidade de o Corinthians faturar 806 milhões. Se você antecipar 30% dessa receita, a gente está falando de mais ou menos 240 milhões de reais, que salvariam as contas desse ano, mas criariam um enorme problema a ser resolvido pelo próximo presidente em 2027. Hoje o Corinthians deve 15 milhões de reais a seus atletas, com direitos de imagem, férias e premiações. A partir dessa quinta-feira serão 25 milhões de dívida por conta de mais 10 milhões de reais referentes aos direitos de imagem do mês de julho. O Timão ainda tem 3 transfer bans ativos contra si, além de uma dívida via regime centralizado de execuções de 237 milhões de reais. Você gosta dessa ideia de antecipar 30% da receita da próxima temporada? Acha bacana com o próximo presidente? Ou o problema e o objetivo é pensar só no agora? Curioso para saber a sua opinião. E agora eu quero saber a opinião da Fiel. Você acredita que Memphis pode ser decisivo já na partida de quinta-feira pela Libertadores? E sobre esse plano financeiro, você acha que a antecipação das receitas é o caminho certo para colocar o Corinthians novamente nos trilhos? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhuma notícia do Corinthians. Um grande abraço, fiquem com Deus e vai Corinthians!